PT surge em 1980, como todo mundo sabe, e ele é a expressão dessa história que eu estou querendo contar para vocês. Conflui no PT os trabalhadores liderados por Lula, que são importantíssimos para acabar com o regime militar, com a ditadura, restaurar a democracia. O novo sindicalismo é um personagem, eu diria, absolutamente central nessa história, mas também a igreja, a teologia da libertação, a organização de milhões de católicos em comunidades eclesiais de base, que são a base de todos os movimentos sociais que eu conheço nesse país e que também participam, eu diria, em grande medida do PT. PT, portanto, surge como um partido político capaz de conter dentro de si uma esquerda não só muito variada, mas em profundo processo ela própria de transformação. A história do PT é uma história de transformação, eu diria, bastante nítida. Começa por ser um partido comprometido com a democracia e, portanto, não com a luta armada. Havia ainda tentativas na época de sim continuar a luta armada. O PT se recusou a isso, tornou-se um partido eleitoral e fracassa inicialmente, como todos sabemos, porém, gradativamente vai ganhando a Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura de Porto Alegre, a Prefeitura de Vitória e tantas outras cidades em 1988, não mais que 6 anos depois da sua fundação, um período relativamente curto, e se prepara para governar o país. Eu diria que essas vitórias do PT em eleições municipais, menos estaduais, também ganhamos algumas, mas muito mais em eleições municipais, em cidades tipicamente operárias, como a cidade de Minas Gerais, daquela parte onde há forte mineração de ferro e outras coisas mais, o ABC, que é um centro industrial, e assim por diante. Portanto, o PT é um partido operário, sem dúvida é, dos trabalhadores, mas também é um partido dos estudantes, é um partido dos intelectuais, é um partido dos cristãos, não só dos cristãos católicos, todos os cristãos que assim o desejam. E é um partido essencialmente democrático. Sempre foi desde o início. Quero aqui dizer meu depoimento, isso não dá para comprovar, é minha convicção. Lula podia facilmente ter imposto ao PT as suas opiniões. Nunca o fez. Numa dos nossos referendos internos do PT, exatamente sobre o parlamentarismo, eu fui um dos que defenderam o parlamentarismo no Brasil. Eu acho ele muito mais democrático que o presidencialismo, e Lula tinha exatamente a mesma posição. E fomos derrotados, e não aconteceu coisa nenhuma. Lula, minhas homenagens a ele, é um democrata de fato, que se comportou consistentemente enquanto tal. Mas com ele todos os outros. Nós temos um partido hoje, no Brasil, que é capaz de ganhar eleições nacionais. Espero que seja capaz de perdê-las. Em algum momento vamos ter que perder as eleições nacionais. Não vejo isso como uma coisa ruim, pode ser boa até para o próprio PT. Mas não só, deve ser bom para o Brasil. Deve saber quem é que se propõe a nos substituir. No momento não está claro. Mas para mim é importante dizer que nós criamos um partido de esquerda do futuro. Naquele momento, em 80, era do futuro. O futuro chegou. Em algum momento chegou e hoje governamos o Brasil, fazendo as transformações possíveis, que não são possíveis. Não temos maioria absoluta no país, a não ser o Lula, mas não o partido. Mas eu diria transformações que vão coerentemente na direção daquilo que o partido, desde a sua fundação, sempre quis fazer. Fazer o desenvolvimento com distribuição de renda, coisa que muitos de nós achávamos impossível. E
no capitalismo neoliberal por aí, e faz exatamente o contrário, concentra a renda estupidamente. Isso que se conseguiu fazer é efetivamente digno de nota. Quero deixar claro de que nem tudo 100% maravilha. PT, tanto o governo Lula como o governo Dilma, trataram de não se confrontar com, vamos dizer assim, os adversários de classe dos trabalhadores. Nem com o sistema financeiro e nem com o latifúndio. Isso foram decisões estratégicas, táticas, nome que vocês queiram dar, mas foram decisões e elas são conhecidas, não estou revelando nenhum segredo. Isto permite ao PT, hoje com Dilma, governar com uma tranquilidade que, por exemplo, Chaves na Venezuela não tem, provavelmente outros também não têm. Um clima, o de Chaves, o da Venezuela em particular, muito semelhante ao do João Goulart entre 61 e 64. Houve vários golpes lá que depuseram, depois o Chaves conseguiu reverter. Chaves fomenta a luta, ele é agressivo o tempo todo com seus adversários. Curiosamente, mantém a democracia. A Venezuela é um país democrático, não é outra coisa não. Agora, a tática, tanto de Lula como de Dilma, eu diria, da direção do PT, foi de não, digamos, provocar conflitos que não fosse fácil resolver. Então, no que se refere, por exemplo, às finanças, e aí eu estou chegando ao meu fim, para que a gente possa trocar ideias, mas se fez uma gambiarra. Nós somos, aliás, mestres disso, não nós do PT, nós brasileiros. Nós demos uma autonomia ao Banco Central, que é um dos pontos centrais do neoliberalismo, porém não formal. Então, o presidente do Banco Central pode ser substituído pelo presidente da República na hora que for necessário. Mas, na prática, foi possível deixar ao Meirelles, que veio do PSDB, toda a diretoria do Banco Central veio do Fernando Henrique Cardoso, tomando as suas políticas por menos que agradassem ao próprio presidente da República, como era mais ou menos sabido. O latifúndio foi uma coisa muito semelhante. De fato, a agricultura capitalista é importante no Brasil porque exporta. E essa exportação permite equilibrar nosso balanço de pagamentos. Nós já quebramos os dentes várias vezes por causa do desequilíbrio externo. Nós não temos dólares, ou seja, nós não fabricamos dólares como os Estados Unidos. O real, por enquanto, não é uma moeda forte, pode se tornar um dia. Aí será diferente. Então, a ideia de não agredir o agronegócio, porque ele tem esse papel estratégico de equilibrar as nossas importações, é alguma coisa que, digamos, foi feita, provavelmente reduziu a tensão, que não é pequena, dentro do Brasil, entre oposição e governo, com o sacrifício, eu diria, de alguns milhões de brasileiros que queriam terra e até hoje não a conseguiram. Tudo que você faz tem um certo preço. Mas quero dizer de uma forma geral de que a trajetória da esquerda brasileira, vamos dizer, de Jango, eu na verdade comecei com Getúlio, porque sem Getúlio Jango não se explica, até Dilma, ou até Lula, se vocês quiserem, é uma história de muitas mudanças, geradas algumas aqui dentro e outras no mundo. No mundo ao qual, hoje, mais do que em qualquer época, pertencemos. Com a internet, com a revolução informática, nós estamos no mundo e é bom que estejamos. Então, se nós quisermos entender o que se passa com o socialismo no Brasil, não dá para deixar de levar em consideração a dinâmica da história brasileira e a dinâmica da história em outros lugares
do Brasil. Muito obrigado.